Bem, boa tarde a todos. Esse, então, é o terceiro e último evento deste ciclo do IMPAR, aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP. Quero dar as boas-vindas a todos, de antemão, agradecendo a disposição da plateia e, principalmente, dos nossos palestrantes, da nossa mediadora, por estarem aqui no finalzinho do semestre, que a gente sabe que é sempre mais complicado. Eu vou apresentá-los e, em seguida, passar a palavra a eles. Em primeiro lugar, nossa primeira convidada é a professora Ana Lúcia Neme. Ela é professora de História Contemporânea na Unifesp. O nosso segundo convidado é o professor Júlio César Magalhães de Oliveira, professor de História Antiga aqui na USP. Parece que o debate vai ser bom. E para mediar esta mesa, nós temos a professora Sara Albieri, também daqui do Departamento de História, na USP, e ela é professora de Teoria da História, Metodologia da História, e ela vai mediar este debate a respeito de história, método, sobre o ofício do historiador. Vocês vão perceber que isso diz muito a respeito do debate atual, ou da ausência de debate atual, ou melhor, da ausência de um debate qualificado atual. E essa é a nossa percepção. Nós queremos iniciar, de fato, um debate qualificado a respeito de um tema tão importante, de um tema tão sensível para nós, o ofício de nós todos, historiadores, aqui presentes. Muitíssimo obrigada. Eu apresento a vocês, então, a professora Ana Neme. Obrigada, Ana. Obrigada. Então, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria dizer que estou muito feliz de poder compartilhar com os colegas aqui da USP e a plateia um debate que me é muito caro sobre narrativas contemporâneas em relação ao nosso próprio tempo vivido. Porque, no fundo, para falar de história e método e ofício do historiador, é preciso considerar que nós, historiadores, se por um lado construímos narrativas, por outro, vivemos parte das narrativas que nós construímos também, dependendo do objeto que nós escolhemos. E se nós levarmos o Koselleck ao limite do argumento, e eu gosto desse argumento no limite dele, toda história é sempre história do tempo vivido. Eu comecei falando sobre isso e vou finalizar um pouquinho falando sobre isso também. Então, muito obrigada pela oportunidade, em primeiro lugar. Eu queria começar trazendo uma frase do Giorgio Agamben, que eu acho muito interessante. A história da literatura e a história da arte sabem que entre o arcaico e o moderno há um compromisso secreto. A frase parece simples, mas, no fundo, ela nos coloca um problema, que é a presença de tramas do passado no nosso próprio tempo vivido. E esta presença, em alguma medida, informando as nossas escolhas como pesquisadores, por um lado, e como sujeitos políticos, que somos todos, de outro lado. Eu não coloquei esse quadro aqui por acaso. Esse quadro se chama Ciência e Saúde, se eu não estou enganada, e é um quadro do Picasso, por paradoxal que pareça, porque nós sempre pensamos no Picasso pós-França, e ele também gostava bastante de vender aquela... Estou fazendo um sinal porque apareceu gente ali. Eu fiz assim, pode entrar. E ele gostava bastante dessa ideia de que todo o cubismo dele era tributário de uma certa experiência francesa, mas eu gosto de dizer que o Picasso se formou dentro da experiência da geração espanhola de 1898. Esse é um quadro de 1897 que eu acho que é uma narrativa que traz algo de arcaico e algo de moderno. Então, se nós observarmos nesse quadro, que é resultado de uma montagem que ele fez, porque nós temos... fazendo o papel da freira, um rapaz que ele encontrou na rua e trouxe para fazer
às vezes, na hora de montagem do quadro, uma criança que também foi pega de uma pessoa de rua, né? E uma senhora deitada, doente, e o médico ao lado dela. Então, nós temos, por um lado, a responsabilidade da ciência nos cuidados com a doença, né? E, por outro lado, a presença da freira nos coloca o tema da caridade, que é um tema de construção cristã, né? Que pode ser reportado a vários momentos da história da humanidade, mas aqui está especialmente reportado aos conteúdos da teologia moral cristã, resultantes, obviamente, da expansão do cristianismo, né, durante a Idade Média, enfim, um processo de tempo longo que guarda, no entanto, lugar neste final de século XIX e seguramente guarda lugar no nosso tempo vivido, porque a maior parte dos hospitais, hoje em dia, são hospitais filantrópicos, que são beneficiados com isenção fiscal por oferecerem atendimento à saúde às pessoas pobres, né? E, portanto, a filantropia, nesta lógica, é uma ressignificação da caridade de origem cristã e incide gravemente sobre as nossas formas de pagar imposto. Então, esse quadro, junto com essa frase que parece simples do Agamben, nos coloca um conjunto de problemas como historiadores e como sujeitos políticos, né? O que nós podemos pensar sobre narrativas, considerando a trajetória que nós vamos fazer aqui, né? Uma trajetória que vai passar por esse pacto secreto entre o arcaico e o moderno e vai buscar esse pacto revelado em fontes ou em conjuntos documentais, que é o material de trabalho do historiador. Estou considerando aqui que narrativas, né, são conjuntos documentais com os quais o historiador pode trabalhar. E elas vão aparecer em pinturas, elas vão aparecer na literatura, elas vão aparecer em documentos, em conjuntos documentais produzidos em tribunais, produzidos em assembleias, enfim, em diários, numa pluralidade enorme de possibilidades de interpretação. Então, se nós pudermos voltar aos elementos fundantes do mundo contemporâneo, né, talvez fosse o caso de acompanharmos o Koselleck, para quem o mundo contemporâneo nasceu em meio à construção de narrativas sobre a aventura dos homens na história. Não mais as aventuras exemplares que indicavam seus heróis de sempre, de todos os lugares e tempos, mas aquelas que nos mostravam as vidas cotidianas de gentes e povos que se movimentam, criam, continuam e desconstroem tradições. Trata-se de um momento que se espalhou entre os séculos XVIII e XIX, indicando aos homens a possibilidade de perscrutar na história regularidades e diferenças entre povos e projetar futuros que poderiam ser nacionais, universais ou locais, dependendo das lentes que os fabuladores de futuro usavam. As narrativas que então se foram elaborando assumiam formas distintas. Poderiam ser literárias, poderiam ser textos políticos, relatos de viagem, diários de histórias de vidas guardadas ou públicas, pinturas, gravuras e com tamanhos e intenções também os mais distintos. Voltaire, em meio às lutas políticas e exílios, professava a liberdade religiosa, civil e comercial, relatando lugares e pessoas que, embora se constituíssem em personagens de seus textos literários, indicavam suas intenções políticas. Goethe imaginou uma terra de homens livres para desenvolver suas inteligências e faculdades. Os irmãos Grimm recolheram contos de tradição oral para indicar o que seriam e poderiam ser os alemães. Marx estudou o pensamento hegeliano e as relações de produção de modo a fundamentar sua proposta de sociedade igualitária e justa. Dostoiévski, em meio à autocracia do governo czarista da Rússia, fabulou os demônios que povoavam o imaginário daqueles que lutavam contra aquele governo. No dizer de Daniel Defoe, em texto político que permite compreender melhor seu personagem literário mais famoso, Robinson Crusoe, e também esse mundo que se edificou a partir dos iluminismos no século XVIII, afirmou que se estava vivendo em uma época que produzia mais projetos e invenções em termos de organização civil do que qualquer outra. Thomas Jefferson, um último exemplo, fabulou uma sociedade de agricultores, especialmente depois de observar a multidão de pobres que povoava as ruas das cidades
recém-industrializadas como Paris. Ora, para pensar o ofício do historiador, considerando o mundo contemporâneo como fundador de possibilidades de futuro nascidas da crise de consciência europeia do século XVII e espalhadas nos séculos XVIII e XIX, é preciso considerar o conceito de modernidade com o qual estamos trabalhando aqui, para, em seguida, a partir desse conceito, apontar uma possibilidade metodológica de como lidar com as fontes. Então, vamos pensar um pouquinho na história e na literatura, nas fundações do mundo contemporâneo, para depois a gente chegar num textinho do Goethe, que eu gostaria de conversar sobre ele com vocês, e também na questão do método. Em primeiro lugar, eu queria trazer uma sugestão do Foucault que me parece bastante assertiva. A modernidade não é um período histórico, ela é um ethos, um modo de estar no mundo, uma maneira de fazer a crítica permanente do nosso ser histórico, que se compreende determinado, em alguma medida, pelo iluminismo e pelo esclarecimento. Consideremos aqui os iluminismos, e não apenas uma possibilidade de entendê-lo, antes que o professor Rafael já levante para apontar a sua discordância em relação a mim sobre os iluminismos, que vai ser a melhor parte dessa nossa conversa aqui. Eu sei que você vai me incomodar, mas eu acho que vale a pena trazer o debate de qualquer forma, sempre vale, né? O Foucault pensa numa ontologia histórica de nós mesmos, que deve ser separada de projetos que pretendem ser globais e radicais. Então, se de um lado nós imaginamos aquele vetor do iluminismo, que imaginava um sentido para a história de toda a humanidade, que nos jogasse talvez no mesmo lugar considerado moderno e adiantado, o Foucault, quando pretende reler o esclarecimento, busca um texto do Kant, que também se chama o que é esclarecimento, para dizer não. Se nós queremos compreender o nosso lugar, se nós queremos historiar qualquer momento e grupo que seja, é preciso que nos afastemos de todos os projetos que pretendam ser globais e radicais. E este é o imperativo do pacto moderno, do ponto de vista dele. Um pacto a ser cumprido, um projeto inacabado. Por quê? Qual é a grande fábula da modernidade? A igualdade e a liberdade, que está sempre em construção, que exige leitura das tramas históricas do presente, ancoradas nas tramas do passado. Portanto, os projetos globais e radicais não fazem sentido, porque eles supõem a sublimação do lugar, a sublimação da experiência, a sublimação do tempo vivido. Supõem, portanto, que aquele pacto secreto entre o arcaico e o moderno não esteja operante. E, no entanto, ele sempre está operante. Ele não tem como se afastar do nosso próprio tempo vivido. E, portanto, menos ainda da construção narrativa resultante do ofício do historiador. Ora, como é que nós vivemos, então, em meio a esses laboratórios de futuro? Acompanhando o Coselli aqui de novo. Essa orientação para o futuro que caracteriza os pactos propostos, a nossa lógica moderna de enxergar politicamente as nossas ações, cria um hiato entre aquilo que o Koselleck chama de espaço de experiência e horizontes de expectativa. Ora, como é que nós lidamos com isso, então? É preciso analisar, em sua forma historicamente singular, questões que são de alcance geral. É preciso buscar investigações histórico-críticas particulares, que remetem a uma documentação, a uma época, a um corpo de práticas, de interpretações e discursos determinados. A palavra determinados aqui não tem a significação que uma leitura ortodoxa do marxismo sugere, que é imaginar que todo o texto está determinado, digamos assim, pelas relações sociais e econômicas colocadas. Não é disso que se trata. Mas é, sim, de observar que os lugares possuem experiências não necessariamente relatadas nas dimensões gerais da nossa vida. E essa é a grande questão e o grande problema para o historiador, porque se é possível encontrar aquelas dimensões cujas especificidades estão dadas na circunstância, no lugar, no povo estudado, no tempo estudado, de outro é possível observar, especialmente no nosso tempo vivido, considerando a circulação rapidíssima de informações,
as dimensões de ordem geral. Então, este diálogo é o grande segredo no nosso tempo vivido, por um lado, e em relação àquilo que nós trazemos de arcaico para esse tempo vivido. Tá? Como é que nós vamos alocar um futuro projetado e fabulado no tempo presente vivido? Como é que nós vamos conseguir fazer um negócio? Essa é a grande questão dos historiadores e que marca suas trajetórias de pesquisa. Né? Sempre aquela pergunta sobre a significação da nossa pesquisa, aquela pergunta das agências de fomento. Qual é a novidade da sua pesquisa? Nenhuma nunca. Esta é a pergunta mais boba que qualquer agência de fomento já inventou. Não existe nunca nenhuma pesquisa nova. Isso é uma grandíssima de uma bobagem. O que existem são conjuntos documentais novos, ou conjuntos documentais já conhecidos que nós visitamos novamente em função de questões colocadas pelo nosso tempo vivido. Por que o lugar, as pessoas se tornaram importantes na segunda metade do século XX? Porque a história das grandes estruturas não permitia observar todas as especificidades. Então, eram precisos novos objetos. Isso é uma coisa que está efetivamente colocada para os historiadores. Agora, vamos pensar essa questão em relação à literatura. Trouxe alguns trechinhos dos Sofrimentos do Jovem Werther, que eu considero que é, talvez, um texto fundante do mundo contemporâneo, do mundo que nós chamamos de contemporâneo, que eu não compreendo cronologicamente. Eu entendo que o mundo contemporâneo é resultado da crise de consciência do século XVII. E eu estou acompanhando aqui o Paul Azar. Então, cronologicamente, a leitura do contemporâneo está relatada às revoluções, que eu considero, na verdade, enraizamentos de todo o processo de desconstrução da teologia moral cristã e que aconteceu no século XVII. Estou acompanhando o Paul Azar, estou acompanhando o Koselleck, uma série de autores. Né? Como eu disse antes, nenhuma pesquisa é nova, portanto, não estou dizendo nada que, em alguma medida, todas as pessoas já não conheçam. O Werther é um personagem bastante interessante, porque, à medida em que o Goethe dá voz a um rapaz apaixonado, né, que procura se situar naquele momento em que já se percebiam as crises das aristocracias, por um lado, e a ascensão de novos grupos, que convencionalmente nós chamamos de burguesia, mas, obviamente, que o termo é bastante genérico, ele se movimentando nesses lugares e confessando as suas paixões num romance que é epistolográfico a um colega que lê, ele nos permite compreender um pouco melhor como era aquela sociedade na qual ele vivia. Então, eu destaquei dois trechos que eu acho que permitem pensar sobre o arcaico e o moderno. Estamos falando do último quartel do século XVIII. Que a vida é apenas sonho, já antes de mim outros o disseram. Ele está se reportando ao Calderón de la Barca, que é o autor preferido do Rafael. Né? E é esta uma ideia que me persegue por toda a parte. Quando vejo em que estreitos limites se encerram as belas faculdades do homem, quando vejo que a sua atividade e a sua inteligência se esgotam para a simples satisfação de necessidades tendentes a prolongar a nossa pobre existência, quando considero que a sua tranquilidade, em presença de certos problemas da vida, é tão somente uma ilusória resignação, como seria do prisioneiro cujo cárcere tivesse as paredes revestidas de pinturas atraentes e variadas, então, meu caro Guilherme, concentro o espírito em recolhimento e encontro nele um mundo de pensamentos, ou antes de percepções confusas e de vagos desejos. Não são raciocínios, ainda menos projetos de ação, mas intangíveis sonhos que me flutuam ante os olhos e nos quais gostosamente me perco. Quer dizer, quando ele observa a circunstância, a experiência, a prisão que ela pode significar para todas as suas fabulações e pensamentos, ele prefere ficar com os seus pensamentos. Né? Que é o nosso grande problema no mundo contemporâneo. Né? Imaginar fabulações de futuro, né, em relação ao tempo vivido. E é um problema para os historiadores, porque, obviamente, que ao buscar a documentação, nós estamos buscando instrumentos de prova sobre o tempo vivido, aquele no qual nós não estivemos.
e as fabulações sobre este tempo do passado que nós estudamos evidenciam o quê da história vivida? As dimensões colocadas aqui complexificam o entendimento do texto literário, por um lado, mas o texto literário é também, neste sentido, problematizador daquela racionalidade inscrita em outros documentos que pretendem dizer exatamente o que aconteceu. Então, este que é o diálogo fundamental. Aqui existe alguma coisa de moderno no comportamento dele, né? Um desejo de fabular o futuro. No entanto, num outro momento, ele diz o seguinte: em geral, os homens de certa posição abstêm-se de qualquer familiaridade com gente de classe inferior, pelo receio de perderem um pouco da própria dignidade. Havendo também gente leviana, estouvada e de mau gosto, que só se aproxima do povo para desdenhar e motejar. Bem sei que não somos, não poderíamos, nem saberíamos ser todos iguais. Mas, na minha opinião, aquele que se afasta do povo para impor ao respeito é tão digno de censura como o poltrão que foge do adversário pelo receio de ser vencido. Aqui é quase que difícil dizer, em poucas palavras, toda a complexidade do que está colocado. Porque, veja, dizer assim, não somos, não poderíamos, nem saberíamos ser todos iguais, ele está discutindo diretamente com as teorias iluministas, que propuseram a crítica do antigo regime exatamente porque todos nós nascemos livres e iguais em direitos. Esse é o fundamento básico. E esta é a utopia atrás da qual corremos todos no mundo contemporâneo. A construção de uma sociedade em que esta ideia, colocada nos pactos, porque está inscrita em todas as constituições, ela seja efetivamente realidade, o que não tem sido. Isto por um lado. Por outro, ele está negando este princípio. Nós não podemos ser todos iguais. Mas o governo não pode se afastar das populações pobres, porque aí é o mau governo. Este conceito de bom governo, cuja ação do governante está ancorada num princípio de moralidade, é anterior aos iluminismos. Porque esperava-se do governante que se ancorasse na teologia moral cristã, que exercesse a bondade, a justiça, a caridade. É isso que se esperava do governante. Então, existe aqui, esse texto é um entroncamento de todas as questões que estão sendo discutidas nesse momento. Portanto, existe aqui evidência da história, embora fabulada na forma de uma narrativa literária. Mas há aqui uma evidência histórica. Portanto, diz alguma coisa para nós, como historiadores, sobre os modos de viver e os modos de pensar, não apenas do Goethe, mas daquelas pessoas. Quer isto dizer que este texto esteja determinado pelas relações sociais e econômicas? Evidentemente que não. Quer isto dizer que ele está dialogando com a altura do seu tempo? Quer isto dizer que ele está conseguindo apresentar questões que fazem sentido para muita gente e, portanto, se constituem como evidência histórica. Ora, dentro deste raciocínio, quais seriam as dimensões, as aproximações e os distanciamentos que nós poderíamos observar entre história, literatura, e eu arrisco aqui estender o argumento. Eu acho que nós podemos pensar isso para qualquer narrativa, para narrativas que estejam em diários de viagem, por isso que eu citei todos aqueles autores no começo da minha fala, para narrativas que estejam em fotografias, que estejam em pinturas e que estejam em objetos de cultura material também, que guardam experiências do tempo vivido por aqueles que o fizeram. Se nós formos pensar, óbvio que todos os conjuntos documentais com os quais nós trabalhamos possuem tempo, lugar, personagens, autoria, elementos constitutivos de uma narrativa e, ao mesmo tempo, testemunhos sobre um determinado tempo vivido. E veja só como é complexo, porque, ao mesmo tempo, o historiador será testemunho daquilo que ele decodifica nesses conjuntos documentais e transforma em narrativa. Então, existe aqui um jogo de complexidades e de espelhos que o historiador terá que lidar. E que, obviamente, enuvecem a noção de verdade. E esse que é o problema. Porque
ao considerar as muitas interpretações e possibilidades colocadas em todas essas narrativas ou conjuntos documentais, a tendência é dizer, então, que não há verdade possível. E, no limite, nós chegamos aos negacionismos com os quais nós convivemos hoje. Quando é preciso observar com cuidado como é que nós trabalhamos com esses conjuntos documentais, porque a narrativa histórica e a narrativa literária lidam com modos de narrar eventos humanos, com esse desejo de extrair sentidos e significados para as ações humanas. Isso existe tanto na narrativa histórica quanto na narrativa literária. Mas existem eventos no interior de uma trama, seja na narrativa histórica ou na literária, que tentam controlar a rebeldia dos acontecimentos. Esta é uma diferença fundamental. Nós, historiadores, temos esse desejo de controlar a rebeldia dos acontecimentos que se manifesta nas muitas autorias perceptíveis nos conjuntos documentais com os quais nós lidamos. Ora, por isso, o conhecimento histórico pode ser resumido aos seus aspectos narrativos ou à retórica, entendida apenas como argumentação? A minha resposta é não. Isso é uma coisa fundamental de nós pensarmos nos dias de hoje. O conhecimento histórico não se resume aos seus aspectos narrativos. É por isso que a narrativa histórica não é igual à narrativa literária. Não é porque nós usamos instrumentos de construção de uma narrativa literária, escolha de personagens, montagem de um enredo, escolha da porta de entrada, quais são os acontecimentos que serão apresentados, em quais sequências, para que o leitor nos acompanhe até as nossas conclusões, mas os eventos escolhidos estão de acordo com os conjuntos documentais trabalhados. E a nós, historiadores, quando não conseguimos fechar o argumento, porque os conjuntos documentais não permitem, o que é que cabe a nós, historiadores? Apresentarmos ao leitor essa dificuldade. Portanto, é diferente de uma construção narrativa literária, e especialmente no que diz respeito à retórica, porque eu acho que o Ginsburg faz uma reflexão bastante interessante quando ele diz que esta aproximação exagerada entre narrativa literária e narrativa histórica é resultado de uma má compreensão do que seja a retórica. Porque a argumentação da retórica não prescinde de instrumentos de prova. Ela não é simplesmente a construção de uma ideia. Ela supõe instrumentos de prova. Nesse sentido, todos esses conjuntos documentais, sejam diários, sejam textos literários, fotografias, eu adoro aquelas fotos do Rodchenko, que tiveram recentemente no Brasil, numa exposição do SESC, que é um autor que viveu os anos da Revolução Russa, em que se fabulou que a liberdade seria instituída, e, na sequência, vieram todas as perseguições, inclusive ao grupo artístico dele. E as fotografias que ele faz nos permitem complexificar o entendimento daquela sociedade que se supunha igualitária, mas que, na verdade, era extremamente autoritária, extremamente excludente do ponto de vista da pluralidade das ideias, especialmente. Então, todos esses conjuntos documentais constituem narrativas, constituem instrumentos de prova e nos permitem nos aproximarmos da verdade, porque aconteceram eventos. O fato da interpretação sobre o significado do evento ser plural não nos permite negar o evento. Não é aceitável, negar que o João Goulart não abandonou o cargo em 1964. Não foi isso que aconteceu. Não é aceitável negar que houve holocausto, porque há instrumentos de prova produzidos pelos próprios nazistas sobre isso. Então, o que nos diferencia, e isto é fundamental na construção do ofício do historiador, é compreendermos que trabalhamos com instrumentos de prova, mesmo que eles sejam apenas indícios. Mesmo que eles sejam apenas indícios, sejam apenas evidências. Mas a nossa construção narrativa está buscando uma aproximação o mais clara e verdadeira possível do acontecido, daquele evento com o qual nós trabalhamos. Portanto, é fundamental saber
que não é o discurso que define a natureza do trabalho do historiador, mas é a relação que ele estabelece com os conjuntos documentais. É isto que define o ofício do historiador. Ora, diante de tudo isso, quais são os caminhos possíveis do ponto de vista metodológico? Primeiro, enfrentar o pacto secreto. Por que só historiadores da arte e de literatura lidam com ele? Nós, historiadores de todas as temporalidades e de qualquer recorte ou dimensão, devemos lidar com esse pacto. E devemos fazer aquilo, me parece, né, que o Koselleck chama de alinhavar estratos do tempo. Mas não para dar organicidade homogênea na interpretação. Não, ao contrário, para buscar dissonâncias, incongruências, intermitências, em relação aos acontecimentos que a gente estuda. Então, os casos concretos que se localizam entre a lei geral e a experiência das pessoas, que se localizam entre as dimensões gerais e aquelas dimensões específicas da vida das pessoas. Por quê? Porque toda história será sempre história do tempo presente. A chamada história do tempo presente não se distingue de modo algum das outras histórias que tiveram lugar, ou que têm sido contadas. São histórias do próprio mundo da experiência, desde a antiguidade até hoje. Ainda bem que eu tinha uma palavra antiguidade aqui para passar a bola para você. Foi coincidência. Mas eu acho importante pensar isso porque existe uma fantasia sobre que não é possível escrever história do tempo presente porque não estamos distantes o suficiente disso. Nessa lógica, você não faz história, porque você está tão longe também que só deve ter um lugar no meio onde os historiadores consigam chegar. É uma bobagem, porque o ofício se faz na construção da relação com os conjuntos documentais, que não é de ordem retórica. Não é de ordem retórica. Muito obrigada. Agradeço a interessante exposição da professora Ana e passo a palavra, então, ao professor Júlio para a sua exposição e depois abriremos para um pouco de conversa mútua aqui. Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da minha colega Ana Paula Magalhães por essa oportunidade de falar com vocês. Falar não só com os que estão aqui presentes, mas também como está sendo gravado, transmitido ao vivo, com um público maior. Na verdade, eu gostaria aqui de falar menos para os colegas de ofício, e sim falando um pouco do nosso ofício para os que não são do nosso ofício. E especialmente para quem sequer, os interessados em ver esse vídeo, que sequer são da área de humanas. Porque eu acho que esse é o nosso grande desafio no momento que vivemos. Enquanto historiadores, nós temos sido questionados, e a história, eu vou voltar a isso, sendo muitas vezes atacada, naquilo que nós fazemos, e se colocam em pé de igualdade opiniões das mais diversas matizes, defendendo bandeiras, muitas vezes. E nesse sentido, acho que é importante lembrar um pouco questões que podem parecer prosaicas a nós, colegas de ofício, mas que não são mais, de modo algum, nos dias de hoje. Eu gostaria de começar lembrando um episódio que ocorreu em 2017. Em agosto de 2017, a BBC publicou um cartoon, um desenho, uma animação, um videozinho sobre a vida na Bretanha romana. Um vídeo que passava uma historinha de uma família, os filhos de um soldado romano na Bretanha romana. Esse vídeo causou uma enorme polêmica no mundo anglo-saxão em geral, porque, entre outras coisas, o pai dessas crianças, o soldado romano, era um negro. E foi acusada a BBC, os produtores desse desenho, de estarem fazendo nada mais do que forçando o politicamente correto, projetando ao passado preocupações que são nossas, ignorando uma história que era a história da Grã-Bretanha, que não tinha nada a ver com populações africanas, nada a ver com negros.
obviamente, vocês percebem que esse desenho provoca uma determinada visão do passado, muito influente num determinado círculo, uma determinada visão política no presente. Na ocasião, uma importante classicista, que tem um papel de destaque nas redes sociais, a Mary Bird, interveio nesse debate, argumentando que esse pequeno desenho, que são poucos minutos, né, ele era, ao contrário, era fundamentado em evidências. Evidências mais diversas. Tudo que aparece na história faz referências a documentos que nós temos. Eu vou voltar um pouco ao final, mencionando um pouco evidências dessa diversidade étnica no mundo romano, né? Mas os argumentos dela foram, novamente, contra-atacados e resultaram em ataques os mais diversos, inclusive misóginos, contra ela, por parte de uma verdadeira... um esquadrão que ocorre na internet, muitas vezes, né, atacando essa posição, como ela querendo reconstruir um passado que não era aquele. No mesmo ano, eu acho que no ano seguinte, um outro episódio também nos lembra a mesma coisa. Nos Estados Unidos agora, uma outra historiadora, que estuda o mundo romano também, e que também é muito influente nas redes sociais, ela tem blogs, ela está sempre comunicando pelo Twitter, a Sarah Bond, fez uma publicação, aparentemente, sem muitos problemas, comentando o quanto a arte antiga não era essa arte branca que nós nos acostumamos a ver desde o século XVIII. Ou seja, essas estátuas que nós vemos, na antiguidade, eram coloridas, eram muito coloridas, eram pintadas, elas não eram brancas. Esse ideal da arte pura, branca, associada à arte clássica, ela é construída no século XVIII, no nascer da história da arte, e isso se tornou como um ideal, o ideal de beleza. No entanto, isso não era os antigos. E ela dizia, ora, isso é tão óbvio para os antigos, que os antigos sequer pensavam na ideia da branquitude. Ora, isso bastou, mais uma vez, para ser atacada por grupos de extrema-direita, como ela querendo, de novo, projetar um passado que não era um passado branco, associado ao mundo romano, que se imaginava, né? E, inclusive, esse caso, ela chegou a ser ameaçada de morte por esses grupos, por ela querer construir um passado politicamente correto, mais uma vez. Como vocês percebem, isso nos mostra o quanto temas que são relacionados ao passado distante falam ao presente, porque estão relacionados a visões de quem nós somos. A história está sob ataque porque o passado ainda importa. É exatamente por isso. Mas é importante dissociar o que são os mitos de origem, o que são as imagens que confortam identidades no presente, os seus usos políticos, os mais diversos, daquilo que é a pesquisa histórica, né, daquilo que nós fazemos enquanto historiadores. E esse é o grande problema. É por isso que a história é atacada, porque a história confronta certezas, as certezas que estão nesses discursos mitológicos, nessas mitologias contemporâneas, nesses usos do passado. A história é pesquisa, é investigação, é baseada em métodos e evidências, não é apenas aquilo que nos conforta. Ela permite um conhecimento crítico e a própria crítica do contemporâneo, e por isso ela incomoda. Quando eu falo em conhecimento crítico e a crítica do contemporâneo, é preciso ter claro o que entendemos por isso. Vou citar aqui um militante comunista italiano que só o nome dele ser citado já é problema nos dias de hoje, que é o Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci, que era um leitor dos clássicos, e ele dizia que nós deveríamos aprender o latim e o grego, não porque isso nos tivesse alguma utilidade prática, não é para ser um bom copeiro, ou para ser um porteiro, ou alguma coisa assim. É porque isso nos permite conhecer os textos dessas civilizações neles mesmos, ter um conhecimento de primeira mão e não de segunda mão, o que nos permite conhecer a nós mesmos e criticamente. O conhecimento crítico, ao que eu me refiro, é exatamente isso, é falar com conhecimento de causa, pesando as coisas. A crítica não é simplesmente demolir o adversário, a crítica é pesar aquilo que nós estamos falando. É, portanto, saber lidar com
as informações, com os discursos do passado, primeiro, vendo de primeira mão, por nós mesmos, e julgando, pesando o que nós aprendemos. A história que nós fazemos na universidade, a história dos historiadores, não é o mesmo que o passado, né? O passado é diverso disso. Há uma diferença que os latinistas o sabem, entre as res gesta e a história rerum gestaro, a narratio rerum gestaro. As coisas passadas e a história ou a narrativa das coisas passadas. Certamente, o que nós fazemos é um conhecimento sobre o passado, que busca explicações ao passado, que busca dar sentido ao passado. Só que esse conhecimento, essa busca de dar sentido ao passado, ela tem bases. Duas bases, eu diria, principais. De um lado, os documentos, de outro, a sua interpretação. Os documentos, como foi dito aqui, os documentos são vestígios, são rastros, são fragmentos. Documentos é tudo que uma sociedade produz e que possa nos informar sobre ela, não só os textos. Na verdade, história, enquanto disciplina na moderna universidade, surge a partir da filologia, e, a partir disso, do estudo de um conjunto de documentos. A história antiga, especialmente, a partir da tradição clássica, né? A partir dos textos da tradição greca, latina. Então, os historiadores foram treinados a pensar, em primeiro lugar, nos documentos como textos. Textos que deveriam ser lidos à maneira da filologia, da sua língua original, no seu vocabulário, procurando entender a natureza dos textos. Mas nós sabemos, nós ampliamos muito a nossa compreensão de documentos. Né? Documentos são absolutamente tudo o que o passado, que pode ser vestígio do passado, e não só, portanto, textos. Né? Tanto imagens, objetos, a cultura material também pode ser objeto de investigação da parte do historiador. Mas, por mais abundantes que sejam esses conjuntos documentais, em primeiro lugar, eles não são passado, não são sequer partes do passado, eles são vestígios a serem explorados, exatamente. E segundo, eu queria também ressaltar que esses documentos, eles não são documentos na sua natureza. Nós nos acostumamos a pensar que existem documentos mais e menos importantes. A carta de Pero Vaz de Caminha necessariamente é um documento. A carta testamento de Getúlio Vargas necessariamente é um documento. Ora, isso só é necessariamente um documento para nós porque esses temas que eles abordam foram sempre objeto de nossa preocupação. A história política sempre foi um objeto de preocupação. Mas um documento não é um documento nele mesmo. Uma carta de um soldado nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial não era um documento até recentemente. Não era um documento quando a história era vista como a história dos grandes personagens, das tomadas de decisão. Mas quando se pensa uma história a partir de baixo, a partir das pessoas comuns, ou quando se pensa relações de gênero entre esse soldado e a sua esposa que ficou em casa, esse documento se tornou um documento. Então, os documentos só são documentos porque nós fazemos perguntas a eles e os colocamos numa pesquisa. Então, são as questões do presente que nos levam à compreensão do passado e à própria seleção de documentos. De fato, nós estamos revisitando problemas antigos porque os problemas, as questões mudam, a maneira como nós vemos os problemas mudam. As nossas questões são determinadas, sim, portanto, pelo tempo em que vivemos, também pelo lugar de onde falamos, pelas preocupações que temos, pelo estado também do debate num determinado campo de estudos. A partir dessas questões é que nós buscamos documentos e procuramos colocá-los, dar sentidos a eles. Como é que nós damos sentidos a eles? Interpretando. Então, essa segunda parte do ofício do historiador são as interpretações. Sim, mas como é que interpretamos? De novo, para interpretar, nós precisamos de algumas bases. Nós partimos de teorias, partimos de modelos, partimos de quadros contextuais, o que o colega meu da área de História Antiga aqui na Universidade, Norberto Guarinello, define como formas. Ou seja, grandes quadros que podem dar sentido, dar contexto. Teorias, o modo como vemos como as coisas funcionam. De fato, se nós enfatizamos alguns aspectos, nós vemos as coisas de um determinado modo, nós vamos procurar documentos naquele sentido. Portanto, se a nossa ênfase é que
os fatores políticos são os mais importantes, nós vamos procurar documentos de ordem política. Se são econômicos, a mesma coisa. Se nós pensamos na sociedade como o que faz a vida em sociedade são os conflitos, nós vamos ter uma determinada visão. Se, ao contrário, é o consenso, nós vamos ter outra seleção dos documentos. Então, de fato, teorias vão informar o modo como nós fazemos essa mesma seleção de documentos. O quadro contextual, a mesma coisa. Nós só podemos colocar documentos em relação uns com os outros, ou mesmo eventos em relação uns com os outros, se nós estabelecemos um contexto, seja esse contexto história do Brasil, história, a economia romana ou a história romana, são grandes contextos em torno dos quais nós podemos colocar documentos que possam dialogar, né? Economia romana, se nós definimos esse quadro, ou agricultura romana, nós podemos colocar documentos que, em princípio, não são contemporâneos, né? Tratados agronômicos que estão de séculos diferentes, textos de arquivos de fazendas no Egito romano, e colocar eles para dialogar, porque definimos previamente um quadro de entendimento. Então, de fato, nós temos algumas ferramentas que nos permite fazer essa associação entre documentos, né? Selecionar, e a partir deles podemos responder as perguntas que colocamos. No entanto, há sempre também uma reflexão, o historiador sempre faz uma reflexão sobre esses mesmos instrumentos que utiliza, inclusive sobre os conceitos que utilizamos. Se nós precisamos de conceitos para pensar o passado, há sempre uma reflexão, sim, sobre o passado, sobre os documentos que trabalhamos, como associamos, como damos sentido a eles, como damos sentido também a eventos, a sequências de eventos, mas também uma reflexão que é importante sobre os conceitos mesmo que utilizamos. Eu vou dar um exemplo de um conceito que nos remete àquele desenho. Um conceito que os historiadores que trabalham com a Roma Antiga, o Império Romano, utilizaram durante muito tempo, que hoje é objeto de questionamento, ou de romanização. Ou seja, o Império Romano teria romanizado as províncias. O conceito de romanização pressupõe uma ideia de tornar-se romano. Ele foi cunhado num determinado contexto, para dar sentido ao passado. O contexto que ele foi cunhado é o contexto do imperialismo moderno. Um momento em que exatamente a Europa também se imaginava como europeizando outras regiões, levando uma cultura superior a culturas inferiores. Essa ideia de romanização, ela pressupõe, portanto, como europeização, como helenização, como americanização, uma ideia de aculturação, de uma cultura que é adotada, mas, sobretudo, nas suas origens, uma ideia de cultura superior e de cultura inferior. Ora, esse conceito, não por acaso, veio a ser questionado a partir da descolonização, a partir da crítica da própria ideia de cultura superior e cultura inferior. Há remodelações desse conceito, outros autores que propõem outras alternativas a esse entendimento de pensar cultura inferior, cultura superior, que a romanização poderia ser pensada de maneira mais ativa por parte dos nativos, mas há outros ainda que se questionam sobre a própria utilidade de utilizar esse conceito, se nós hoje questionamos esse pressuposto que estava na origem do conceito. Para pensar como é que uma sociedade provincial se transforma sobre o contato com os romanos, será que é necessário utilizar um conceito que pressupõe a transformação num todo homogêneo posterior, na adoção de uma cultura? E é interessante observar como nós adotamos visões diferentes, como nós pensamos no caso mesmo brasileiro, né? Nós não nos imaginamos tendo nos tornado portugueses, né? A nossa experiência nos leva a questionar também esse uso desse conceito, formulado em outros contextos históricos, né, em outras regiões. Então, há sempre, de fato, um balanço entre a necessidade que temos de usar conceitos. E, sim, nós precisamos de conceitos modernos para pensar o passado. Mas há também uma reflexão constante sobre os conceitos que nós mesmos utilizamos, né? Nós historicizamos os próprios conceitos com os quais trabalhamos. É parte do trabalho não só utilizar
quadros, teorias, modelos para pensar o passado, mas também historicizar esses próprios conceitos que nós utilizamos, né? E, portanto, sempre estamos questionando o nosso próprio fazer. Ou seja, o trabalho dos historiadores ele implica um constante esforço crítico, a crítica da documentação que utilizamos, a crítica dos quadros conceituais mesmos que utilizamos, um esforço de crítica do próprio passado, mas uma crítica também do nosso próprio fazer. Nesse sentido, eu queria voltar àquele exemplo com o qual eu iniciei, porque, vejam, é natural que, vejam, quando nós, com questões que são nossas, que estão no presente, trazem novos problemas, isso nos leva a questionar nossas próprias certezas, questionar nossos próprios conceitos, questionar a maneira como nós havíamos mesmo escrito a história, por exemplo, a escrita da história do Império Romano. Ela passa a ser questionada nos últimos anos, quando nós questionamos essa ideia de homogeneidade, a ideia de cultura superior, de cultura inferior, quando nós pensamos muito mais em interações culturais, ainda que no contexto de relações de força. Então, questões mesmo do presente nos levam a repensar o passado. Mas isso, ao contrário daquela crítica que era feita a Mary Bird e aos autores daquele vídeo, não implica simplesmente que nós estamos projetando o presente para o passado de maneira incontrolada. Nós não estamos apenas transpondo os nossos desejos para o passado. Nós não estamos construindo o passado, a nossa imagem e semelhança, como melhor nos convém. Essa é a principal diferença entre aquilo que nós fazemos, enquanto historiadores, ou seja, partimos sim do presente, mas o fazemos de maneira crítica, e esse uso do passado no presente, que ele sim é feito de forma acrítica. É um uso do passado no presente que é feito apenas para defender um ponto de vista que nos conforta. Do ponto de vista de supremacistas brancos, é confortante imaginar uma Grã-Bretanha que sempre foi pura e branca, que não teve uma migração, não teve contatos com outros povos que eles consideram como inferiores. É confortante e é necessário manter essa imagem do passado. Mas nós não buscamos esse conforto enquanto historiadores. Ao contrário, nós buscamos sempre agir de maneira crítica. Essa é a principal diferença. Então, vejam, de fato, a despeito do que essas críticas a Mary Bird fizeram, esse revisitar a história da Grã-Bretanha, da Bretanha romana, ele não é simplesmente baseado num desejo do presente de imaginar um passado mais plural. Ele é baseado também a partir dessas questões que buscam questionar a ideia de homogeneidade e que questionam, portanto, que levam a pensar, será que não havia uma pluralidade maior no passado? Essas questões do presente levam a buscar evidências. Evidências que muitas vezes haviam sido passadas despercebidas. Então, há evidências de que o mundo romano não era puro como esses supremacistas desejariam. Obviamente, pode-se questionar se o soldado romano negro seria representativo da maioria. Não era esse o ponto dos autores daquele desenho. Mas nós sabemos, sim, primeiro, pela arqueologia, o estudo osteológico dos esqueletos encontrados na Grã-Bretanha, a partir da dentição dos isótopos, ou seja, é possível verificar, a partir da composição da água em que a pessoa bebeu na sua primeira infância, que ficou vestígio nos dentes, de que lugar ele veio. Então, é possível retraçar a origem desses grupos. Em cemitérios, na Londres romana, cerca de 20% da população era de origem africana. Isso é excepcional em relação a outros cemitérios urbanos na mesma Grã-Bretanha. Em outros lugares havia apenas 8%, mas não deixa de ser significativo. Africana e, às vezes, até porque a maioria é do norte da África, não necessariamente da África subsaariana, mas, às vezes, também da África subsaariana. Porque, de fato, nós conhecemos evidências da cerâmica romana sendo encontrada até mesmo no Mali. Isso porque havia povos nômades que viviam nas margens do Império Romano, como os garamantes no deserto da Líbia, que estavam em constante contato com os romanos.
e que se apropriavam dessa cultura romana e utilizavam para negociar com populações no Saara. E essas populações, esses garamantes, eram os principais fornecedores de escravos para os romanos a partir da África. Obviamente, eles forneciam escravos negros também. E esses escravos poderiam obter a alforria e vir fazer parte da população no Império Romano. Mas o interessante é que havia também evidências textuais disso, evidências que estavam, portanto, conhecidas há séculos, mas que passavam despercebidas. Uma história interessante é que diz muito desse desenho, é que há, na História Augusta, um texto escrito no século IV, então não é uma história propriamente confiável, ele constrói muito do passado para o objetivo de pensar, por questões do próprio século IV, mas isso pouco importa para essa questão, né, porque importa mais é a maneira como ele constrói essa história. Esse autor ele reporta uma história que teria ocorrido na época de Septímio Severo. Ora, Septímio Severo é um imperador romano natural de Leptis Magna, cidade do norte da África. É um líbio. Esse imperador, visitando a Grã-Bretanha, ele se defronta com um soldado que lhe entrega uma guirlanda, e esse soldado é um etíope. O Septímio Severo toma isso como algo de mau agouro, né? Mas porque o soldado, sendo negro e dando uma guirlanda para ele, poderia significar algo que ele não via com bons olhos. Mas o interessante é que ninguém se surpreende do fato de ter um soldado etíope entre as legiões do Septímio Severo, um soldado etíope na fronteira norte do Império Romano, no mais extremo do Império Romano. Então, veja, era uma evidência já conhecida, que era simplesmente ignorada, mas que as questões que nós colocamos no presente, ela é redescoberta e ela passa a fazer sentido para nós. Então, retomando o que eu comecei, né? Esse exemplo desse documentário nos lembra muito a sensibilidade do passado no presente, mas também a diferença fundamental entre o que nós fazemos, esse conhecimento crítico, que parte de questões do presente, sim, que está sempre se questionando sobre as escolhas dos próprios conceitos que fazemos, sim, mas que está sempre relacionado com os instrumentos de prova, como foi bem dito, né, que nós temos. O nosso conhecimento não é simplesmente uma projeção de ideais, ou daquilo que desejaríamos que fosse, do que nos agrada, do que nos faz bem. E é exatamente por isso que a história incomoda, e é exatamente por isso que é importante enfatizar a importância daquilo que nós fazemos. Obrigado a vocês pela atenção. Agradeço ao professor Júlio pela sua exposição. Então, antes que eu passe a palavra aos presentes, vou aproveitar do privilégio aqui da minha posição para endereçar aos dois a mesma reflexão para os seus comentários. Então, o que pude depreender das duas exposições? Alguns acordos que os expositores mesmos já podem ter antecipado, por exemplo, que Croce viu esta sessão no passado, quando ele disse que toda história é a história do presente, não é isso? E tem sido repetido por vários comentadores, isto de você não poder ir ao passado a não ser a partir das questões do seu tempo, e é por isso que é possível contar de novo tantas vezes o mesmo tema do ponto de vista da historiografia, porque você vai a ele com novas questões, assim como você outras coisas do passado persistem, como obras literárias, obras filosóficas e outras coisas que são constantemente revisitadas e tem esta duração semântica, vamos dizer, por causa desta possibilidade de serem abordadas a partir de outras perguntas. O primeiro comentário é esse sobre a presença do presente, mas eu queria agora provocar um pouco, porque acho que ambos
de alguma maneira, concederam um pouco a uma historiografia que não tivesse, no fundo, um núcleo duro, eu vou dizer o palavrão, científico. A Ana Mais, na sua exposição, porque falou muito em narrativas, em fabulações, juntou diferentes autores e alguns deles questionam explicitamente essa questão da cientificidade, mas o Júlio também foi modesto quando falou do espírito crítico. Então, ele chamou isto de fazermos estas correções, estes adendos, estes confrontos de opiniões de hoje com evidências que podem ser revisitadas ou recém-descobertas, coisas assim, para que essas opiniões tivessem que ser revistas, como uma espécie de plantão crítico. Então, manteríamos esse plantão crítico. Mas eu acho, e então agora vou dar essa opinião para o comentário dos dois, que nos sobrou, nos ambientes historiográficos, uma certa prevenção de falar em história-ciência, porque, na nossa autointerpretação mais recente, fizemos muita crítica às nossas origens disciplinares universitárias, no século XIX, mais ao final, isto que tinha que compatibilizar a pesquisa histórica com um espírito científico que era laboratorial, que era experimental, que dependia de metodologia, de formação em equipe, trabalho em equipe, uma espécie de consenso sobre procedimentos. Assim se compreendia o trabalho científico, e ele era extensivo a todos os campos de investigação, e se a história tinha que ter um lugar entre esses campos de investigação, ela tinha que rezar pela mesma cartilha. Então, com depois sucessão de revisões de procedimentos e métodos e concepções mesmo do trabalho do historiador, houve um momento mais inicial de rejeição, vamos dizer, a esse modelo, denominado um pouco equivocadamente como positivismo, uma concepção meio genérica do que seria uma corrente mais complexa do que esse chavão, mas, enfim, quando depois passamos a rever a revisão, não achamos muito onde nos instalar, porque temos um problema com a questão da cientificidade, que eu acho, entre as humanidades, historiadores, mesmo ciências do homem em grande medida, não foi atualizada. Então, continuamos a entender ciência daquele jeito fundador dos estudos acadêmicos institucionalizados no século XIX, e não prosseguimos com revisão de como o conhecimento científico se constrói, que está disponível em estudos filosóficos, por exemplo, sobre o tema, e reflexões sobre a natureza das ciências da natureza, por exemplo, suas relações com a técnica, e mesmo reflexões de tipo fundador sobre ciências do homem, como se construiriam afinal, será que elas podem pretender uma especificidade de método, etc. Então, a timidez de ambos na reivindicação do conhecimento histórico poderia se fortalecer com essa contribuição. Eu estou querendo ajudar, não atrapalhar, mas gostaria de ouvir a ambos, passando primeiro a nossa convidada, professora Ana, e também a moda antiga, Ladies First. Obrigada pela pergunta provocativa. Vamos lá. Você sabe que
Quando eu estava contando para a Ana Paula que eu fazia parte da equipe da pró-reitoria da Unifesp até um tempo atrás. E a minha brincadeira preferida lá, quando eles ficavam, porque o conhecimento, isso, porque a ciência dizia, história não é ciência. Os olhos se arregalavam de tal forma que eu fazia de propósito, aí eu falava mais mesmo. Mas é claro que era uma provocação, porque a maior parte dos colegas lá eram das áreas médicas e tal, então eu fazia essa provocação. O que eu diria para você, Sara, com essa pergunta difícil, né? Eu acho que nós não podemos perder de vista o instrumento de prova. Não podemos perder de vista. Ao não perder de vista o instrumento de prova, nós nos aproximamos do conhecimento histórico como ciência. Eu reconheço isso. Mas o que eu digo é que esta é uma dimensão fundante do nosso ofício. Ocorre, no entanto, que se nós nos apegarmos a uma definição de ciência que se aproxima demais da noção de verdade, nós temos um problema. Qual é o problema que nós temos? Evidentemente que aconteceram os eventos sobre os quais nós trabalhamos. Evidentemente que existiram esses personagens. Existiu este personagem negro, que as pessoas disseram que ela estava inventando para ser politicamente correta. Ela não inventou este personagem. É possível encontrar ali instrumentos de prova que demonstrem isso, por mais que se queira contestar. Então, veja, trabalhando com os instrumentos de prova, nós nos aproximamos dos acontecimentos que verdadeiramente existiram. No entanto, o significado deles, os motivos pelos quais nós a eles retornamos, com um cuidado enormíssimo, eu entendi a provocação, porque, por óbvio que considerar que os nossos retornos ao passado estejam relatados ao presente não nos pode levar a cometer anacronismos. E por que não vamos cometê-los? Porque trabalhamos com instrumentos de prova. Ao trabalhar com instrumentos de prova, reitero, eu acredito que nós nos aproximemos do conhecimento histórico pensado como ciência. Reitero também, no entanto, o seguinte, se pensarmos a ciência como verdade resultante de uma equação qualquer que mostre o que verdadeiramente aconteceu, não. É este o problema. Porque os retornos a conjuntos documentais, a eventos do passado, em temporalidades distintas, respondem a questões distintas que nos impedem de dizer a romanização, para usar um termo seu, era verdadeira. Não, ela era uma intenção política. É verdade que houve a intenção política no século XIX de pensar o Império Romano como o Gibbon. Por que ele escreve a história do declínio do Império? Porque ele pega o declínio do Império Romano. Ele está preocupado com o Império Inglês, que está se formando e está disputando com a França. Evidentemente. Então, se de um lado eu reconheço uma dimensão científica, porque trabalhamos com instrumentos de prova, de outro, eu considero fundamental que as ciências humanas e as humanidades em geral saibam lidar com a relativização do conceito de verdade no nosso trabalho. O que não quer dizer que o nosso trabalho seja retórico, que foi essa a minha questão. Né? Então, na verdade, eu não tenho uma resposta fechada para você, porque toda vez que eu entro nessa discussão, eu encontro lá uma dimensão científica, mas eu também encontro muitas outras dimensões que me afastam da noção de verdade, não de acontecimento, porque o evento efetivamente aconteceu. E é esta confusão que é o problema. Os negacionismos trabalham com a hipótese do não acontecimento. E nós temos que nos apegar à dimensão científica do trabalho do historiador com o instrumento de prova para dizer, aconteceu. Interprete como você quiser a ida do João Goulart para o Rio Grande do Sul, com a intenção, na minha particular opinião, de evitar uma guerra civil. Interprete como você quiser isso, mas não diga que ele entregou o cargo. Porque isso não se sustenta. Não há instrumento de prova para sustentar. Não sei se eu respondi. Sara? Mostrou onde está o seu discurso e reforçou minha intenção
de inaugurar minhas oficinas de epistemologia, que discutirão, inclusive, a expressão toda a verdade, que é este o ponto. Já percebi que isto vai ser bom de ser abordado. Filósofos servem para poucas coisas, mas as poucas que servem, às vezes, são fundamentais. Então, professor Júlio, por favor. Bom, a primeira coisa a respeito da palavra crítica, a minha intenção era muito mais ressaltar uma postura que é importante ressaltar não só para nós, historiadores, mas, inclusive, para todos, diante das informações, dos discursos sobre o passado que recebemos. Então, por isso é importante a ênfase no conhecimento crítico, a ênfase na crítica. Mas a questão se a história pode ser dita como uma ciência, você preferir chamar essa história que fazemos como uma história científica, para mim é uma questão de menos, de como nós a nomeamos. O que eu ressalto, a história que fazemos, sim, ela é uma história baseada em métodos. Ela é um conhecimento controlado e é um conhecimento que depende de instrumentos de prova, sim. Não é um conhecimento simplesmente baseado a partir de pontos de vista. Os pontos de vista determinam as questões que fazemos. Mas é importante lembrar que o fato de haver sujeitos de conhecimento, pessoas que em um determinado momento se colocam questões, isso é válido também para todas as ciências, né? Inclusive as ciências exatas. Elas são formuladas a partir de determinadas pessoas. A ciência de Newton, a ciência de Einstein. É a partir de pessoas específicas que pensam, inclusive as ciências exatas. Então, há diferenças, há especificidades, sim. A história ela não trata com eventos que podem ser repetíveis. Tratamos do específico por definição. Não é algo que possa ser colocado num laboratório e ser testado, né? Então, é óbvio que há uma diferença entre o que a história faz e o que outras ciências fazem. O mais importante para mim, então, não é dizer se a história deve ser classificada como ciência ou não, porque isso também tende a generalizar uma concepção válida para todos, e, de fato, há diferenças. E, sim, ressaltar que o conhecimento que fazemos enquanto historiadores é um conhecimento que tem, sim, método, que tem procedimentos, que são aceitos por uma comunidade, que tem instrumentos de prova e que devem ser testados. Opiniões divergentes existem e é necessário que existam porque as questões são colocadas de modo diferente por pessoas diferentes, mas elas seguem determinados princípios, elas não são aleatórias. A questão também da verdade, também não acho que é uma questão que deve ser colocada exatamente nesses termos, da verdade absoluta. A questão é se o conhecimento que fazemos é um conhecimento verdadeiro, no certo sentido. E isso, sim, mesmo que seja de visões, seja parcial, seja de pontos de vista diferentes, que seja sempre em transformação, não é um conhecimento que resulta apenas de opinião. Esses são os princípios que eu acho que são importantes ressaltar. E eu reconheço a provocação da Sara, porque, de fato, muito das aporias em que vivemos, podemos dizer que resultam de um relativismo levado a um extremo e que resulta do questionamento, bom, afinal de contas, qual a diferença do gênero literário, de um gênero de história e qualquer gênero literário? É uma ficção como outra qualquer? Nós não podemos, então, dizer que a história é meramente uma construção? Eu também não concordo com isso. Nesse sentido, estamos de acordo, eu não concordo com isso. A história não é equivalente a uma ficção. Ainda que utilizemos de modos retóricos, ainda que utilizemos de escolhas, a história nós escrevemos o que faz o historiador, ele escreve, fazemos narrativas, sim, mas essa narrativa ela não é aleatória. Ela não é aleatória. É o que eu posso dizer. Fiquei muito satisfeita e esperançosa com as respostas. Então, agora, não sei, pergunto à nossa coordenadora geral do evento se abro por mais alguns minutos para conversarmos com o público, se os palestrantes estão dispostos a falar um pouquinho, sendo que quem nos assiste também tem um meio de enviar perguntas, não é isso? Muito bem.
Então, peraí, precisa ser ao microfone, senão não fica gravado. Meu nome é Ivan Lesk. Eu sou doutor pelo Programa de História Social da FEFELESH USP. Minha orientadora está presente. Eu gostaria de perguntar o seguinte: dentro da construção do discurso histórico, qual é o papel da imaginação? E eu vou embasar minha pergunta com 2 exemplos. No livro Military and Naval Hellenistic Developments, o historiador inglês William Tarn, ele cita que existem 2 passagens em Políbios e em Diodoro Sículo, na qual são descritos os efeitos de um determinado armamento, mas que ele não diz qual é a arma. Então, que cabe ao historiador imaginar essa arma. Ele tem que ter uma certa imaginação para abstrair daquele discurso como era a arma, como era o sítio da cidade. Por outro lado, no Werther de Goethe, é também conhecido como um manifesto do movimento pré-romântico alemão, né? Então, existe um consenso de que, quase um consenso, né, de que o Werther, na verdade, é uma construção nós podemos ver o Werther como uma construção da modificação da sentimentalidade europeia que embasa o pré-romantismo e depois o romantismo. Então, também caberia ao historiador que vai historiar o romantismo analisar aquela construção do Werther, que é imaginativa, mas ele tentar tirar daquilo como seria essa nova imaginação, né? Como seria essa nova sensibilidade. Então, essa é a pergunta. Qual é o papel, se é que existe, na opinião dos senhores, da imaginação na construção do discurso histórico? Obrigado. Muito bem. Quer começar, professor Júlio, para sermos agora mais contemporâneos nos costumes? Muito bem. Bom, de fato, não existe história sem imaginação. Em primeiro lugar, você tem que formular hipóteses, você tem que formular caminhos possíveis. Há sempre um grau de imaginação, sim, em pensar possibilidades. Só que mesmo essa imaginação, ela tem que ser novamente controlada, porque ela não basta apenas você imaginar possibilidades, se você não pode sustentá-las, ou pelo menos elaborar um conhecimento possível sobre o que você está propondo. Então, digamos, né, a partir da minha experiência, por exemplo, eu trabalhei no meu doutorado com as formas de participação popular, de ação coletiva, na cidade do norte da África, nos séculos IV e V. E a minha visão é que, para pensar a ação, é preciso pensar também as condições prévias disso. Ou seja, pensar como as pessoas se organizam, como elas se relacionam, as redes de sociabilidade que criam laços prévios. E daí o meu interesse pelo estudo de onde a plebe urbana na cidade da África do Norte trabalhava, onde se encontrava. E daí o meu interesse pela arqueologia de bairros artesanais, etc. Como pensar, a partir de vestígios, a organização desses bairros? Bom, você pode fazer você tem que primeiro formular hipóteses disso, e muitas vezes nós recorremos à comparação com outros contextos. Por exemplo, podemos pensar na comparação que nós chamamos de etnoarqueológica. Grupos de artesãos em sociedades contemporâneas, mas que vivem num artesanato tradicional ainda, como é que eles se organizam, como é que eles trabalham? Isso é uma parte do trabalho, mas não basta você fazer essa comparação e dizer que as coisas que ocorrem num bairro artesanal, digamos, do norte da África, hoje, se transpõem à antiguidade. Observando essa circunstância no presente, você pode, então, voltar a outros documentos no passado. Por exemplo, em outro contexto que não é o do norte da África, nós temos, às vezes, como é em La Gros-Faisan, um sítio produtor de cerâmica no sul da França, também registro dos próprios oleiros
contabilidade, como eles se organizavam, e você observa semelhanças entre esses dois grupos. E, a partir desses dois exemplos, você pode pensar se os vestígios que há para os bairros do norte da África, se eles correspondem àquilo que você imaginou a partir desses outros exemplos. Então, a partir daí, é possível sustentar um funcionamento desses bairros, por exemplo, a predominância da cooperação, por isso vários artesãos do mesmo ofício se regrupam no mesmo lugar, porque eles também cooperam entre si, reduzindo custos, por exemplo, do caso dos oleiros do cozimento, contratando um oleiro. Então, a partir da comparação de casos outros, é possível pensar num que você tem menos conhecimento sobre ele. Mas veja, você formulou uma hipótese aí plausível a partir dessa comparação. E é preciso deixar claro, portanto, esse procedimento a qual nós recorremos. Isso é diferente de você simplesmente deixar a imaginação dizer como aquilo poderia funcionar, o que faz um romancista. Um romance histórico, ele, ao contrário, ele pode até se partir de historiadores e de estudos, mas ele vai criar uma vida numa cidade antiga, e muitas vezes a partir apenas da sua imaginação. Então, uma dose de imaginação, ela é sempre presente, ela está no próprio impulso do trabalho, porque você precisa imaginar possibilidades, mas mesmo essa imaginação, ela tem sempre que ter algum controle, ela tem que ser sempre controlada por essa documentação e também por procedimentos que são explicitados. No meu caso, essa comparação etnoarqueológica, a comparação, novamente, com uma documentação na própria antiguidade, não é, portanto, aleatória. Obrigada pela pergunta. Você sabe que, se a gente estivesse falando aqui sobre livro didático que eu escrevo, eu teria uma resposta prontíssima, porque o Vygotsky, ele diz o seguinte, que não é possível ensinar história para as crianças pequenas, porque ensinar história, obviamente, não é simplesmente dizer o que aconteceu, principalmente para os pequenos, sem usar a imaginação histórica, porque seria uma maneira de levar as crianças a imaginarem aquilo que elas não viveram, e, portanto, saírem de si mesmas e passarem a lidar com outras experiências. Não é? É muito bacana esse pressuposto de escrever livros para crianças, considerando que a imaginação histórica é um passo para que eles cheguem a construir as próprias narrativas históricas a partir dos documentos que são oferecidos nas aulas. É muito interessante. Sendo, no entanto, nós, historiadores, temos que pensar isso de uma maneira mais metodológica. Em princípio, eu concordo bastante com o que foi dito pelo colega, mas queria dizer o seguinte. O fundamental do Werther, e você levantou muito bem, ele era uma pessoa do Tempestade e Ímpeto, que é considerado, você sabe disso, um dos movimentos fundantes do romantismo. Mas o fundamental do Werther é exatamente isso. Ele nos permite quebrar a dualidade entre romantismo e iluminismo. É por isso que o texto dele tem o que na época se considerava arcaico, e é claro que isto é uma imputação arbitrária a um modo de pensar, e também aquilo que se considerava moderno naquele momento. Então, pensar romantismo e iluminismo como antípodas, a partir do Werther, é impossível, porque existem ali, como ele é alguém que captou o sentimento de mundo. Vinícius de Moraes dizia que o poeta é aquele que consegue captar os sentimentos que estão em torno dele. Não é? E talvez por isso o Goethe seja um grande poeta. Enfim, o Werther não é um poema, mas, enfim, ele captou este sentimento de mundo que você está dizendo, que nós, historiadores, também, em alguma medida, captamos. Portanto, que papel teria a imaginação aqui? Não é? Lembra que, na minha fala, eu falei daqueles lugares que os instrumentos de prova não nos permitem preencher? É aí que se localiza a imaginação histórica. Mas, como disse o colega, nós temos freios para ela. Eu não sou o Goethe. Primeiro, não tenho, enfim, aquela capacidade toda de sentir o mundo e escrever sobre ele, porque essas duas coisas têm que estar articuladas num grande escritor. Eu sou só uma historiadora, e talvez não seja nem
a historiadora, que a gente tem grandes, né, que inventam aqueles títulos maravilhosos, como diz o Fernando Novaes nas palestras dele, né, o outono da Idade Média. Eu não sou nem capaz de dar um título tão bonito para nenhum livro que eu escrevo, né? Então, por óbvio, nós não vamos usar a imaginação, não apenas pela incompetência, mas porque o dever do ofício nos impede, da maneira como o Goethe usa. Nós vamos, sim, usá-la naqueles buracos que os instrumentos de prova nos impõem, mas isso será dito ao nosso leitor. Não será apresentado como elemento da construção narrativa para se chegar a alguma conclusão, mas como apresentação de ausência na construção dos nossos enredos. Essa é a diferença fundamental. Então, eu digo sim que nós usamos, mas com freios que o ofício nos coloca e que o Goethe não tinha, nem o Vinícius de Moraes, nem para beber, né? Mas isso eu também não tenho, não. Professor Rafael. Professor Eu Júlio, queria só uma complementação, porque você mencionou os historiadores antigos. Eu queria só ressaltar que essa é uma importante diferença entre nós e eles, porque os historiadores antigos se permitiam esse tipo de imaginação. Tucídides, o crítico historiador, o que dizia ter conseguido um conhecimento válido para todos sempre, se permitia inventar discursos que ele dizia tal como eu imaginei que melhor conviesse à personalidade de Péricles. É uma coisa que nós não nos permitimos. Tudo bem, boa tarde. Então, eu sou o professor Rafael. Eu queria fazer uma questão, que acho que vai para os dois, mas mais para você, que foi quem levantou toda a questão, que não tem nada a ver com o iluminismo, que é instrumentos de prova. Mas antes disso, eu queria falar de um outro livro do Goethe, já que saiu o Roberto, que é Os Anos de Aprendizado, do jovem Wilhelm Meister. É um livro de formação, né, entendido como um livro de formação. E na minha leitura, né, nesse livro, aparece o papel da arte, o papel da educação, o papel do iluminismo, porque inclusive tem uma sociedade secreta, né, não se sabe bem se é maçônica ou não, mas é uma sociedade secreta, que é a Sociedade da Torre, que de certa forma é responsável pela educação final do jovem Meister, né? Mas tem um capítulo muito extenso que sempre me provocou muita curiosidade, que é como se não tivesse nada a ver com o relato do jovem Meister, que se chama Confissões de uma Bela Alma, e relata de uma forma muito extensa um diário de uma, não é propriamente freira, né? É de uma mulher que decide ter uma vida honesta, bela, né? E é muito surpreendente, porque ele introduz, né, o Goethe introduz nesse capítulo, que, como digo, dá a impressão de que está deslocado, mas ele está precisamente na metade de toda a obra, né? Ele introduz uma questão que é assim, que é incômoda para o mundo contemporâneo, né? O papel da interioridade, né? Ou da intimidade, ou da subjetividade. Então, a primeira questão, antes de entrar na questão da prova, é assim: vocês dois falaram sobre a questão, mas me parece que ficou de lado, de fora, algo que sempre me perturba, que é assim: tudo isso que vocês falaram é ótimo, desde que o historiador seja honesto. Claro que quando eu falo isto, então vamos exigir um instrumento de prova que é assim: prove que você é honesto. Ou como é que eu provo se alguém é desonesto? Essa é a questão bem contemporânea, né? Mas acho que é ineludível, né? Ou seja, é de se exigir que haja uma honestidade, que a gente pode chamar de honestidade intelectual, se a gente quiser, né? Mas é uma honestidade de fundo que é problemática e que está muito problematizada, porque é uma questão subjetiva. E então a gente recorre, porque não tem como discutir isto, é uma questão assim de índole pessoal, moral, a gente recorre para discutir
as questões de prova, os instrumentos de prova, né? Então, através dos instrumentos de prova, a gente se convence de que o que é dito é verdadeiro. Então, é sobre essa questão que eu quero fazer, ou sobre esse tema que eu quero fazer a questão. Até porque, a Ana sabe disso, eu me formei na Faculdade de Direito, eu trabalhei muito com a questão da prova, e as minhas pesquisas vão pela linha de processos criminais do século XVIII. Né? Eu mexo continuamente com provas. Então, não tem nada mais incrível do que como é que uma prova se transforma em prova. Né? Porque, no começo, tudo era indício. A partir, como você mesmo agora disse, por exemplo, quer dizer, a gente não admite mais a imaginação no poder, pelo menos da história. O historiador não pode ser assim tão imaginativo como era no começo. Vai contra ele próprio. Desqualifica o historiador. Mas como é que um indício se transforma em prova? Porque tem vários livros, né, onde precisamente, livros de processo, né, onde precisamente se fala de que a prova mais probativa é a prova indiciária. Ou seja, aquela que não é prova, é indício, mas que o advogado, o fiscal, através do seu argumento, prova que está provando alguma coisa. Pode ser que dê a impressão de que estou brincando com as palavras, mas estou fazendo propositadamente. Tem um autor italiano, um processualista italiano, chamado Michele Tarufo. Né? Acho que hoje em dia é dos mais conceituados processualistas. E o que ele levanta como questão básica é o que se define em juízo. Quando a gente diz absolvido ou culpado, é a verdade dos fatos. Porque, como você mesma disse, o fato está aí. A verdade do fato é o fato. Ou a gente chega na verdade do fato através das provas que o advogado apresenta, ou que o historiador apresenta, ou mesmo Ginsburg ter um livro sobre o juiz e o historiador. Então, nesse sentido, a resposta que ele dá na verdade, a gente não chega nem ao fato, nem à verdade do fato. A prova, o que ela faz, é fundamentar a argumentação oferecida pelo advogado ou pelo fiscal com relação ao fato. Então, o que o juiz sentencia é que este argumento é verdadeiro ou não, para fundamentar o fato. Podemos substituir verdadeiro por convincente, podemos substituir verdadeiro por adequado, ou, como se dizia no século XVIII, está bem provado, ou não está bem provado. Mas o que está bem provado ou não está bem provado? O argumento. Então, nesse sentido, já discutimos isso muitas vezes, vou muito mais pela linha de que a história é retórica, porque eu tenho que argumentar enquanto historiador. É verdade que eu tenho que ir para os meus documentos e é verdade que eu tenho que utilizá-los como instrumento de prova. Mas o que me torna historiador é a argumentação que eu faço deles. Ou, pelo menos, eu me identifico no meu ofício de historiador, e é o que realmente eu gosto, é a possibilidade de eu argumentar com os instrumentos de prova que eu tenho. Então, não sei se foi mais papo do que pergunta, mas a questão é, o que vocês estão dizendo quando vocês estão dizendo instrumento de prova? O que prova isto? Professora Ana, quer começar? Ai, meu Deus. Uau! Veja só, Rafa, eu não estou dizendo que não existe dimensão retórica
Eu estou dizendo que o ofício do historiador não se resume a ela. Por quê? É que você está usando o conceito de retórica aristotélico, que supõe instrumento de prova. Porque as pessoas que entendem hoje que a narrativa histórica se aproxima da narrativa literária, elas não trabalham com a ideia de que a retórica supõe instrumento de prova. É uma leitura quase superficial do que seja retórica, se me permitem aqui fazer uma análise qualitativa dessa leitura, né? Então, até o lugar em que você considera que a argumentação, como elemento da retórica, exige instrumento de prova, nós vamos juntos. Até aí, acho que estamos no mesmo lugar. Até o momento em que você diz que o que o juiz assevera como verdadeiro é aquilo que os instrumentos de prova transformaram em verdade, também vamos juntos. O que eu não estou entendendo é por que você considera que este instrumento de prova não guarde em si alguma verdade. Se, por exemplo, vamos aos exemplos aqui, sei lá. Né? O Goethe participou do Tempestade e Ímpeto. Então, sei lá, tem um calhamaço que saiu recentemente que eu li, em português, que é porque os alemães têm essa coisa ridícula de falar alemão, né? E aí ninguém consegue ler o que eles falam, a gente tem que ler tradução. Mas tudo bem. Saiu em português uma biografia genial do Goethe, e ali ele apresenta como é que se soube que ele participava. Então, é o diário do fulano, é uma ata do não sei o quê, da reunião do não sei o quê, enfim. O que eu não estou conseguindo entender é por que estes instrumentos de prova para você não guardam alguma verdade. Guarda sim. O que eu estou dizendo é que essa verdade, talvez a Sara vai ter depois que fazer aquele curso lá para a gente entender bem, essa verdade, muitas vezes é muito pequenininha. É muito frágil. Não sei se a palavra é frágil, se é relativa, se é parcial. Acompanhada da argumentação. Mas se ela não vier com a argumentação, ela não convence quase. E você acha que isso... Isso é muito bom para a história. Não, isso eu entendi que você pensa. Mas isso dá uma dimensão também de pequenez, de humildade, sei lá. Bom, como diz... Eu esteja enganado. Não. Koselleck dizia que a historiografia começa no momento em que nós temos exata certeza que não vamos reviver exatamente aquilo que aconteceu. Eu não tenho nenhuma dúvida. A minha preocupação com esta argumentação que eu falo sobre a retórica não me parece que vai na direção contrária do que você está falando, mas a mim parece que não é aceitável, embora reconhecendo dimensão retórica, cuja argumentação exige instrumento de prova, que a narrativa histórica seja considerada no mesmo patamar de um enredo literário, que eu acho que é este o lugar que me incomoda. Por isso eu fiz essa argumentação, mas está me parecendo que estamos falando a mesma coisa. O que talvez esteja diferente aqui é que eu acho que você dá mais relevância para esta retórica da argumentação do que para o instrumento de prova em si. Mas, de qualquer forma, transformá-lo em instrumento de prova, eu concordo que depende da... Acho que ele tinha falado isso, que depende da nossa argumentação. Acho que aí nós estamos no mesmo lugar. Tirando da... Mas não é esta retórica superficialoide que a gente tem lido aqui e ali, não é. Porque esta leitura da retórica não é a leitura aristotélica. E eu descobri lendo Ginsburg, porque eu não sou uma grande leitora de textos da antiguidade, mas lendo Ginsburg e perguntando para você onde estava, você me deu a cola, aí eu fui procurar a retórica do Aristóteles. E não me parece que seja isso que estão chamando de retórica hoje, que é simplesmente o plano da argumentação independente do instrumento de prova. Não sei. Queria só acrescentar em favor do entendimento que o texto do Ginsburg justamente faz retornar ao sentido originário, vamos dizer, da obra de Aristóteles, porque na linguagem comum, retórica passou a querer dizer qualquer argumentação preocupada apenas em persuadir e não em produzir convicção genuína e nem algum tipo de conhecimento sobre alguma coisa,
não por acaso muito associada à retórica política, por exemplo, do palanque ou do parlamento, né? Que é só uma questão de frases de efeito, coisas assim, muitas vezes. Então, quando se desqualifica alguma coisa como retórica, é nesse sentido comum hoje. E é por isso que ele tenta recuperar, querendo dizer, bom, aquilo que não era suscetível de lógica demonstrativa era pelo menos suscetível de retórica, o que significa também uma certa disciplina de argumentação, etc., e compatível com instrumentos de prova e tal, né? Bom, isso é porque isso aqui está muito estimulante, fica todo mundo falando sem ser convidado como mediador. Professor Júlio. Mas eu tenho muito pouco a dizer. Na verdade, nós estamos, do meu ponto de vista, estamos falando da mesma coisa. Pelo menos como eu vejo. De fato, se nós entendemos a retórica desta forma, e como eu compreendo, o que nós fazemos? Eu disse isso na minha fala, o historiador escreve, mas essa escrita é um discurso assim, de argumentação e prova. Nós convencemos, a força desse argumento vem da forma como nós lidamos com esses instrumentos, que lidamos com essa documentação. Então, nesse sentido, eu não vejo a discordância de fundo que nós estamos tendo aqui. É óbvio que é indispensável esse argumento. O que nós fazemos é exatamente isso. Nós escrevemos, é isso. Mas esse discurso que escrevemos, ele depende necessariamente de apresentar esses instrumentos. Sem eles, nós recaímos nesse tipo de uso do passado, que é feito, que não se fundamenta, que não tem elementos de prova, que se constrói um passado a partir daquilo que melhor convém. Esse é o limite que nós não passamos. Professora Ana, acho que podemos, talvez, concluir a sessão. Imagino que não temos perguntas de internet que teriam chegado aos nossos operadores. Então, quero, novamente, em nome do grupo de pesquisa ímpar, em nome dos organizadores desta sessão, agradecer a gentileza dos nossos palestrantes de comparecerem e virem compartilhar destas questões hoje conosco. E sempre terminamos com aquele estímulo para organizarmos novos eventos para prosseguir a discussão, porque estamos todos limitados pelo tempo, na hora que a discussão fica mais entusiasmante. Então, agradeço a presença de todos também. Boa tarde.